Olá pessoal, boa noite. Estou postando esse vídeo para vocês com a intenção de deixar as duas turmas de mecatrônica no mesmo nível de conhecimento com relação à programação de centro de usinagem. É claro que a intenção desse vídeo não é substituir a aula presencial, né? A intenção é ajudar vocês no sentido de passar conhecimento a vocês, né, nessa modalidade de estudo EAD, para que caso lá na frente essas aulas sejam repostas, eu não sei se vai ser reposto, mas caso sejam repostas, vocês vão estar em melhores condições de acompanhar o conteúdo e acabar ganhando tempo lá na frente, caso sejam repostas essas aulas então, ok? A proposta então, eu já comecei com uma das duas turmas, é fazer a movimentação da ferramenta acompanhando esse contorno aqui, né? Esse contorno, né? É uma peça relativamente simples, é uma programação básica, né? De centro de usinagem. Para quem entendeu bem a programação contorno, né, torno CNC, a programação com centro de usinagem muda muito pouco. Na realidade, eu coloquei aqui algumas funções destacadas em vermelho na programação, nos códigos, que é basicamente o que mudou em relação à programação de torno. Tá? Então é uma peça relativamente simples, tem um raio, né, um contorno com algumas trajetórias lineares, em ângulo, né, onde os dois eixos vão movimentar ao mesmo tempo, tanto em X como em Y, tá? E aqui eu tenho um raiozinho, né? Tinha que ter um raiozinho, né, para ficar relativamente completo o exemplo. O sistema de coordenadas no centro de usinagem, então, ele obedece essa lógica aqui. Eu tenho X nesse sentido, eu tenho Y nesse sentido aqui, né? E eu tenho o Z, que é o movimento vertical, então aumentou mais um eixo em relação ao torno, tá? Você olhando então de cima, né, a mesa do centro de usinagem, e o centro de usinagem é semelhante, o modo de funcionamento, as operações semelhantes a uma fresadora, né? Então, olhando de cima, eu tenho esse plano cartesiano, né, onde eu tenho o X e o Y, né, e o Z, que é então o meu eixo vertical. Muito bom. Então é um desenho tranquilinho. Essa vista que eu coloquei aqui, ó, nada mais é do que essa mesma peça sendo vista dessa posição aqui, ó, né? Então essa peça aqui sendo vista dessa posição aqui, né? Você olhando a peça dessa posição aqui, eu tenho essa vista então, tá? Sendo que aqui eu tenho esse chanfro aqui, ó, na peça. Muito bem. Chanfrinho de 20 por 15, a peça ela tem 60 de largura, 80 milímetros de comprimento, e aqui eu não cotei, mas eu tenho aqui um raio de 20, deixa eu cotar agora, já vou colocar aquela medida do raio ali para facilitar o entendimento, senão fica ruim de entender, tá? Deixa eu colocar aquela cota ali. Aqui. E aí fica mais fácil de entender, é bem rapidinho. Deixa eu colocar ali um raio, não em azul, mas em preto, rapidinho, um raio de 20. Ok? Então vamos levar esse raio lá para o desenho ficar completo e facilitar o entendimento, tá bom? Bem rapidinho. Tá. Então ali eu tenho um raio de 20.
Tá? O centro do meu raio, né? Essa distância aqui vai ser, portanto, 20, né? 20 dessa lateral aqui e 20 também dessa lateral aqui. Então, raio de 20, a distância do centro dele até qualquer ponto do raio é a medida do próprio raio, portanto 20 milímetros. Eu tenho identificado aqui o centro, a posição do centro com as letras I e com a letra J, sempre em relação à minha origem. A minha origem está aqui, então, portanto, tá? Em X e Y nesse canto da peça e em Z, né, na face de cima da minha peça, nessa face aqui, portanto. Lembrando que no centro de usinagem eu posso ter o meu ponto zero definido em qualquer posição, né? Inclusive na aula lá o pessoal definiu que seria nesse cantinho aqui. Me parece que teve alguns que sugeriram que o ponto zero fosse aqui no centro. Outros sugeriram que o ponto zero fosse aqui em cima. Mas eu acho que ficou definido lá na aula que o ponto zero seria aqui nessa posição. Tá? Que na realidade é a melhor posição para a definição do ponto zero nessa peça. Tá? Então aqui que a gente vai fazer a programação apenas de contorno, fazer a ferramenta percorrer essa trajetória aqui, não se preocupando nesse momento com raio de ferramenta, nada disso. Só fazer a ferramenta percorrer esse contorno. Tá? Muito bem. O comando que a gente está utilizando como referência para fazer a programação é o comando Mark9, o mesmo que vocês usaram lá no torno também. Tá? Por isso que mudou, que eu destaquei para vocês ali em vermelho, muito pouca coisa na programação. Tá? Então aqui começando, né, assim como lá no torno, eu tenho aqui o cabeçalho meu, né? Eu tenho ali o meu cabeçalho, onde eu coloco lá o nome da programação, G99, o que mudou em relação ao torno, G94, que aqui eu avanço não é em milímetro por volta, mas sim milímetro por minuto de deslocamento da mesa. O G90 coordenada absoluta, o G71 valores em milímetro. Na sequência vem o deslocamento aqui para o meu ponto de troca para poder fazer a troca da ferramenta. Depois faço a troca da ferramenta T01 M6 que faz a troca da ferramenta. Na sequência eu ativo com essa função nova aqui para vocês, ativo com a letra O o corretor de altura e diâmetro da ferramenta 1 e ligo a minha ferramenta com uma rotação de 1000 RPMs, né, e ligo aqui o eixo árvore no sentido horário, M3 sentido horário de rotação. Na sequência que eu faço assim como no torno a gente fazia lá, eu faço uma aproximação. Tá? Então vou levar minha ferramenta para a coordenada x0, y0 e 5. Opa! Mas o nosso ponto zero é aqui, e é aqui em cima. Então, eu vou simular aqui o deslocamento dessa ferramentinha aqui. Então, eu tenho aqui a minha ferramenta 1, né? Ela vista de cima, ela mesma vista de lado, só para facilitar o entendimento. Tá? Então, lá, eu vou deslocar agora a minha ferramenta lá para a posição aqui, em G0, até a coordenada x0, y0 e 5. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui e selecionar minha ferramenta para fazer o deslocamento dela. Antes de fazer o deslocamento da ferramenta aqui, deixa eu só simular aqui uma outra situação com vocês. Essa coordenada aqui Z5, Z5 é nesse sentido aqui. Então, a minha ferramenta ela vai aproximar nesse cantinho da peça e vai ficar afastado aqui 5 milímetros. Seria mais ou menos isso aqui que a ferramenta vai fazer. Então, ela vai aproximar lá para x0 e y0 e ficar afastado da peça aqui, por enquanto, 5 milímetros. 5 milímetros ela vai ficar afastada da peça.
Tá? Então ela vai aproximar essa ferramenta aqui. Depois eu já desenho ela na posição dela correta aqui, tá? É que se eu deixar essa figura, essa ferramenta aqui nessa posição, eu vou apagar o desenho que eu tenho. Então só por isso, eu só estou mostrando aqui para vocês o que vai acontecer em Z, tá? Então por enquanto ela está em Z5. E depois, para onde que ela vai? Na coordenada Z, ela vai até Z1. Ela vai fazer esses três movimentos aqui ao mesmo tempo, em X, Y e Z, tá? Eu estou mostrando em separado aqui só por questão porque fica difícil para mostrar a movimentação dessa e dessa aqui ao mesmo tempo, né? no meu programinha aqui. Mas aqui ela está em Z5. Na sequência ela vai até Z1. Eu estou considerando que esse contorno meu aqui ele vai ter uma profundidade aqui em Z, uma profundidade de 1 milímetro apenas, então eu vou descer aqui até Z-1, então a ferramenta que está aqui em cima, na próxima linha, nessa linha aqui, ela vai fazer isso aqui, ela vai encostar na peça e entrar na peça 1 milímetro. Então é isso que ela vai fazer, que a ferramenta vai fazer em Z. Então eu vou voltar agora esse desenho meu lá para a posição que ele estava, tá? E vou agora trabalhar com essa figura aqui, mostrando o que vai acontecer para vocês em X e Y. Tá? Então vamos ver lá o que vai acontecer. Deixa eu pegar bem certinho, selecionar bem certinho a ferramenta. Tá, então essa ferramenta aqui, ela vai vir nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui que eu falei para vocês, a ferramenta foi em X0, Y0 e Z5. Z eu mostrei para vocês a ferramenta aqui, ela fica afastada da peça, né? Nessa vista aqui, né? Eu mostrei lá a ferramenta afastada da peça. Em X e Y, a ferramenta vai até o ponto 0. Ó, X0 e Y0. Tá? Na próxima linha, o que a ferramenta vai fazer? A ferramenta vai manter a posição em X0 e Y0 e vai descer até Z-1. Foi o que eu mostrei para vocês aqui com esse desenho aqui da ferramenta entrando na peça 1 milímetro. Tá? Ela mantém a posição dela em X e Y, aqui, ó, mantém a posição, e de um Z5 ela vai até um Z-1. Lembrando que ela vai entrar na peça, opa, se ela vai entrar então tem que ser com avanço lento, não pode ser em G0. Um avanço lento de quanto? De 300. 300 o quê? 300 milímetros por minuto. Essa é a velocidade de deslocamento, é a velocidade de avanço. Bom, feito isso, o que vai fazer na próxima linha? Bom, na próxima linha, ainda em G1, ela vai até X0, ela vai manter a posição em X0 e vai até um Y60. Olha lá. Y60, por quê? Vamos ver aqui. Ela vai vir até esse ponto. A peça inteira tem 80. Esse raio aqui, essa distância, é 20. Então, até o início do raio aqui, até esse início do raio, 80 menos 20, que é esse início aqui, 60, que está aqui. Ó. Então, a ferramenta vai lá até o centro do raio, até 60. Olha lá. Na próxima linha, vou pôr aqui agora um raio, né? Então, é um raio, e é um raio no sentido horário. A ferramenta fazendo esse movimento aqui, o raio no sentido horário. Tá? Então, ela vai para o ponto final do raio aqui, qual que é a coordenada? Nesse sentido aqui, sempre em relação ao ponto 0 meu. Então, essa distância aqui, a ferramenta vai ser daqui e vai vir até esse ponto aqui. Tá? Deixa eu deslocar já a ferramenta para lá. A ferramenta vai vir para cá. A ferramenta ela veio ali. Então, quanto que a ferramenta deslocou? Essa distância aqui em X é 20. Em relação ao ponto 0, né? É 20. Em Y, 80. Então,
a distância da posição da ferramenta até a minha origem é a altura da peça 80. Aqui no centro de usinagem eu preciso ainda informar, no caso, quando eu uso G2 ou quando eu uso G3, a coordenada do centro do raio. Então aqui, o meu centro do raio, eu preciso informar essa coordenada aqui. Não é igual no torno, você só colocava o raio R no final. Então, para informar o centro do raio, a posição do centro do raio, eu não vou usar x e y, porque eu já usei. Então, eu preciso de mais duas funções, que é a função i e que é a função j. I é a distância da origem até o centro do raio, no sentido de x. E j é a distância do centro do raio até a origem, no sentido y. Então, o meu i aqui, ó, ele vai ser 20, que é essa distância aqui, e o meu j, essa distância daqui da origem até o centro do raio, até o centro do meu raio ali, é 80 menos essa distância aqui, que é 20, então essa distância daqui até aqui embaixo é 60. Então ali, ó, I 20 e J 60. Aí desse ponto a ferramenta vem para esse ponto aqui. Opa, passou. Qual que é aquela posição ali? Está aqui. O X permanece. Aliás, o X estava em 20 aqui, né? Essa distância aqui era 20. Ele foi para um X 60, porque a distância daqui até a minha origem é a medida da peça, a largura da peça 60. Então o X foi para 60 e o Y permaneceu em 80. E agora, para onde que ela vai? Agora ela vai para um X. Ela vai manter a posição X 60 e vai descer até um Y 20. Está aqui, ó. Ele vai vir para cá. Do início do chanfro aqui até a minha origem, essa altura aqui, ó, é 20. Então tá lá, a ferramenta vai descer até Y20. Tá aqui, ó. O X manteve em 60 e o Y foi para 20. E agora? Opa, agora vem para esse ponto aqui. O X desse ponto, a distância daqui até aqui, é 60 menos 15. Então essa distância aqui, daqui, desse ponto até a minha origem, está aqui, ó, 45. E o Y? Bom, o Y, esse ponto aqui não tem a distância desse ponto até a origem, nesse sentido aqui de Y, não tem distância nenhuma, ele está coincidindo com a origem, então é zero. Então está aqui o zero. E aí a minha ferramentinha vai lá para aquele ponto. Aqui, ó. Tá ali. Então a ferramenta está em qual coordenada ali? X 45, Y 0. E depois? Opa, depois ela volta para o ponto de início. Ela volta para a origem. Ela vai até x0 e o meu y0. Depois, o que ela vai fazer? Ela vai manter a posição e subir em G1, afastando da peça 5 milímetros. Ou seja, a minha ferramenta que está aqui embaixo, que eu representei aquela hora para vocês, ela vai subir 5 milímetros, ela vai manter a posição dela aqui, e só vai movimentar em Z subindo 5 milímetros. E depois, em G0, né, que ela já saiu da peça, ela vai para a coordenada x100, y100 e z250 para poder fazer a troca da ferramenta ou finalizar a programação. Ou seja, a ferramenta vai lá para o ponto de troca e aí finaliza a programação com M30. Ok, pessoal? Então é uma programação simples, porém é fundamental que entenda bem ela, porque é uma programação conceitual. Você entendeu bem o que foi feito, mas entendeu de fato o que foi feito, você consegue fazer qualquer movimentação da ferramenta em centro de usinagem. Seja um faceamento, uma furação, a base é essa. Tá bom, pessoal?
Valeu, obrigado pela atenção, até o próximo.